por causa de uma cantora maravilhosa. Tem gente que vai à igreja por causa de um pastor eloquente. Tem gente que vai à igreja por causa de um irmão que profetiza ou revela. Dificilmente alguém vem à igreja por causa de Jesus Cristo. São pessoas que vêm no lugar certo, mas procuram as pessoas erradas. Mas eu glorifico a Deus nessa noite, que você veio aqui não atrás de pregador famoso. Você veio aqui não por causa de uma cantora maravilhosa. Você veio aqui não por causa de um pastor eloquente. Você veio aqui não por causa de um irmão que é usado em profecias e revelações. Eu tenho certeza que você veio aqui por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero lhe dizer que você veio no lugar certo e procurar a pessoa certa. Aquela mulher, ou essa mulher do texto, ela veio no lugar certo e procurou a pessoa certa. Mas interessante que essa mulher foi até o lugar do milagre. É lastimável o que eu vou dizer. Tem pessoas que querem que o milagre chegue de mão beijada na palma das mãos delas. Não é assim. Você tem que vir até o lugar do milagre. E eu vou provar que isso é uma verdade. Marcos 5:28. A mulher hemorrágica, ela rompeu a multidão, mesmo enfraquecida pela doença, ela foi até o lugar do milagre e recebeu o milagre dela. Mateus 8:2 diz que um leproso se aproximou de Jesus. A verdade é que o leproso, ele foi até o lugar do milagre e recebeu o milagre de Jesus Cristo. Em Mateus 8, versículo 5, um centurião se achegou a Jesus. A verdade é que o centurião foi até o lugar do milagre e recebeu o milagre de Jesus Cristo de Nazaré. Marcos 2, versículo 3, fala de 4 homens que levavam o paralítico até o lugar do milagre. E aquele paralítico recebeu o milagre. Não é diferente dessa mulher cananeia. Ela foi até o lugar do milagre receber o milagre dela. E eu tenho uma boa notícia para dizer para a igreja: você está no lugar do milagre porque Jesus está presente aqui nessa noite. Dá para dar glória a Deus? Diga para o seu irmão que está aí do seu lado: você está no lugar do milagre porque Jesus Cristo está aqui nessa noite. E a primeira lição que eu aprendo com aquela mulher: ela vai no lugar certo, ela procura a pessoa certa e ela vai até o lugar do milagre. A segunda lição que eu aprendo com essa mulher, sem perda de tempo, Mateus 15, versículo 21. Ela diz assim: ó, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa mulher praticou uma das maiores leis, a lei do reconhecimento. Em primeiro lugar, ela reconhece que Jesus é o Messias. Em segundo lugar, ela reconhece que Jesus Cristo tem poder e autoridade para realizar o seu milagre. Eu vou fazer uma pergunta: o que é que adianta você ir até Jesus e você não reconhece que Ele tem o poder para resolver o seu problema? Como adianta você ir até Jesus e você não reconhecer que Ele tem o poder para operar qualquer milagre na sua vida? Eu quero dizer para a igreja: Jesus, Ele tem poder. Quem que acredita nisso? Mateus 28:18, Ele disse: a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Colossenses 1:19, foi no agrado do Pai que todo o poder dele habitasse. Se nessa noite você reconhecer que Jesus tem poder e autoridade, você estará dando um grande passo para o milagre de Deus acontecer na sua vida. É a segunda lição que eu aprendo com essa mulher. Ela
reconhece que Jesus tem autoridade e poder para realizar o seu milagre. Mas a terceira lição que eu aprendo com essa mulher, sabe o que é? Ela vai procurar Jesus porque ela tinha um problema prioritário, que era a filha que estava miseravelmente endemoniada. Eu pergunto para você nessa noite, hoje, qual é o teu problema prioritário? Hoje, qual é o teu objetivo prioritário nesse lugar? Porque tem gente que resolve problemas secundários e deixa os problemas prioritários para trás. E eu quero lhe dar um conselho: seus problemas prioritários merecem mais a sua atenção. Por exemplo, o filho está nas drogas, merece mais sua atenção, é um problema prioritário. Por exemplo, você tem uma enfermidade grave, merece mais a sua atenção, é um problema prioritário. Essa mulher que eu estou falando dela, ela tinha inúmeros problemas, mas ela tinha um problema prioritário, que era a filha que estava miseravelmente endemoniada. Ela disse: eu quero resolver esse problema, eu vou falar para Jesus o problema. Eu pergunto para você, você tem falado para Jesus o que tem lhe incomodado? Você tem falado para Jesus o que tem lhe perturbado? Você tem falado para Jesus do seu problema prioritário? Deixa eu lhe dizer uma coisa por revelação do Espírito Santo de Deus. Tem gente que diz assim, ó: será que Jesus pode resolver esse problema prioritário? Você já leu Jeremias 32:17? Nada é difícil para o Senhor. Você já leu Lucas 18:27? Nada é impossível para o Senhor. O Senhor está dizendo: eu resolvo o teu problema prioritário. Quero que você olhe para o seu irmão e diga assim para ele: você acredita que Jesus pode resolver o teu problema? Fundo isso, irmão. Eu aprendo com aquela mulher. Ela procurou Jesus porque ela tinha um problema prioritário. Mas a quarta lição que eu aprendo com ela: aquela mulher, ela nunca tinha sentado em banco de igreja, círculo de oração. Aquela mulher, ela nunca tinha frequentado um culto. Aquela mulher, ela tinha um discernimento extraordinário. Ela sabia que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Aquela mulher, ela discerniu a natureza daquele problema. Eu descobri que existem 3 tipos de problema. Existe um problema exclusivamente humano. Segundo, existe um problema espiritual e humano ao mesmo tempo. E em terceiro, existe um problema exclusivamente espiritual. E você precisa ter um discernimento para saber se o problema é humano ou para saber se o problema é espiritual. Muitas das vezes o problema não é humano, muitas das vezes o problema é espiritual. E se você não consegue discernir, você tem que chamar uma pessoa espiritual para discernir o problema que você está passando. O que eu vou dizer aqui eu lamento muito, mas eu tenho que falar. Existem problemas que não são espirituais dentro da igreja, são psicológicos. Eu vou dar um exemplo. Alguém tem um surto psicótico aqui dentro. Não é demônio, é problema psíquico da pessoa. Alguém tem um transtorno de humor. Não é demônio, é um problema psicológico na vida da pessoa. Depressão não é demônio, é problema psicológico. Nós temos de ter o discernimento. Nós temos de pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento dessas coisas, amada igreja do Eterno que está presente aqui. Ei, aquela mulher, ela nem judia era, ela era gentílica, mas ela tinha um discernimento extraordinário.
ser espiritual. Ela pensou: eu não consigo resolver esse problema, mas eu vou levar para quem consegue resolver esse problema. Quero que você levante a mão que eu vou entregar. Isso aqui não é uma pregação, é uma mensagem. Receba o que eu vou dizer. O teu problema você não consegue resolver. O teu problema ninguém está conseguindo resolver. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele vai resolver o teu problema hoje aqui nesse lugar. Você quer ser profeta de Deus nessa noite? Diga para o seu irmão: Jesus vai resolver o teu problema. Eu aprendo com essa mulher. Essa mulher tinha um discernimento extraordinário. Ela conseguia saber a natureza do problema. Mas eu quero aprender mais com essa mulher. Eu preciso falar. Em quinto lugar, eu aprendo com essa mulher que ela resistia imposições. Olha só ela clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de quem? De mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Agora olha a imposição que se levanta contra ela. A primeira imposição: Jesus. Mateus 15:23, ela clamava e Jesus não respondia palavra nenhuma. Como é que você fica, meu irmão, quando você fala com alguém e esse alguém não lhe responde? Como é que você fica quando você está no meio de uma tempestade e você clama a Jesus e Jesus não responde a sua oração? Será que você desiste ou será que você continua? A primeira imposição, Jesus fica em silêncio. A segunda imposição é dos discípulos. Os discípulos disseram: despede essa mulher, porque ela está nos enchendo o saco. Essa imposição aí dos discípulos discriminaram aquela mulher. E a terceira imposição, olha o que Jesus diz para ela: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que Jesus está dizendo em outras palavras para ela? Eu vim para os israelitas, eu não vim para ti não, mulher. Ela não estava ouvindo o que ela queria ouvir. Agora segura o que Deus está mandando dizer. Mesmo aquela mulher, Jesus silenciando com ela, mesmo os discípulos discriminando ela, mesmo ela não ouvindo o que ela não queria, ela dizia: eu não desisto do meu milagre. Receba o que eu vou lhe dizer, porque vem do alto. Se Jesus está calado contigo, não é momento de você desistir. Tem gente te criticando, não é momento de você desistir. Você está ouvindo palavras que não são do seu agrado, não é motivo de você desistir. E por que é que eu não tenho de desistir, pastor? É porque o milagre já está vindo bem aí. Ele vai chegar na tua vida. Glorifica quem acredita no milagre. Será que dá para dizer para o irmão? Não vai pegar fogo isso aqui. Diga para o seu irmão rapidinho assim para ele: ei, eu não desisto. Aí diga para ele: sabe por que eu não desisto? Porque eu quero o meu milagre. Ai, ai, ai. Eita, Deus de glória. Recebe o milagre. Eu aprendo com aquela mulher. A imposição não fez ela desistir. Mas tem uma sexta lição que eu aprendo com aquela mulher. Aquela mulher tinha uma capacidade de entendimento. E eu vou provar. Ela clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos procurando calar ela. Mas ela continuava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por que foi que ela não ouviu os discípulos? Porque ela entendia que o discípulo não tinha poder para resolver o problema dela. E eu quero lhe dar um conselho: não ouça pessoas que não têm poder para resolver o seu problema. Porque se não pode resolver o seu problema, vai querer impedir o seu milagre. Mas
assim, ó. Se esse discípulo não tem poder para resolver o meu problema, mas eles não vão impedir o meu milagre.